pessoas, tudo bem? Eu sou a Graziele e esse é mais um vídeo do Confusidades. Hoje eu quero falar algo que pode estar te impedindo a ter a sua melhor versão, que é o medo da opinião alheia. E eu falo isso por experiência própria. Sim, a gente tem a mania de paralisar a nossa vida com medo do que o outro vai falar da gente. Mas quer saber uma novidade? Ninguém tá nem aí. Muitas dessas pessoas que a gente tem medo de falar da gente não estão nem se importando com a nossa vida, porque a gente não é o centro do mundo. Tá, mas fulano fala de mim porque eu já sei que ele fala de mim, porque eu soube que ele falou de mim. Tá, ele pode falar de você durante 5 minutos do dia dele. E o resto das horas do seu dia? O que você vai fazer? Vai ficar ali paralisada sem fazer nada por conta de 5 minutos que tinha alguém que vai falar de você? E aí eu te pergunto, quantas vezes você deixou de falar algo, de postar algo, de fazer algo com medo de outra pessoa falar de você, de zombar de você, de rir da sua cara? Eu falo isso porque por muitos anos eu deixei de postar nesse canal no Confusidades, de escrever os meus textos, de escrever as minhas histórias por conta de medo dos outros, sabe? Medo da opinião alheia, por medo das pessoas rirem de mim. E aí, durante muitos e muitos anos, eu paralisei os meus sonhos por conta do outro. E sabe o que eu aprendi durante esse tempo? É que o que os outros falam de você diz mais sobre eles do que você mesmo. Isso é uma verdade adulta que a gente precisa aprender. E aquela, ai, mas e se eu falo do outro tal? Eu vou falar do outro, o outro vai falar de mim e a vida é assim, o ciclo da vida é assim. Por 5 minutos eu vou falar da vida de alguém e por 5 minutos aquele alguém vai falar da minha vida e tá tudo bem. Eu só não vou ficar paralisada, parada num lugar sem tentar viver o que eu quero por conta dos 5 minutos que a pessoa vai falar de mim. Seja você, mesmo que você seja bizarro, seja você, não vale a pena tentar ser outra pessoa. São 2 músicas que eu tirei assim pra minha vida e eu falo que um dia eu ainda vou tatuar isso em alguma parte do meu corpo, porque elas me fizeram entender que tá tudo bem eu ser eu. E por muito tempo eu estacionei quem eu era. Por muito tempo eu tentei ser alguém que eu não era pra agradar os outros. Por muito tempo eu tinha vergonha de quem eu era por conta dos outros. Em alguns momentos nós precisamos ser egoístas e pensar em nós antes de qualquer outra pessoa. E pensar em nós antes de tudo. Não é o outro que vai pagar a sua dívida, não é o outro que vai pagar os seus boletos, não é o outro que vai perseguir os seus sonhos. Porque no final quem vai ficar frustrada na vida é você e não o outro. E estacionar a minha vida por causa dos outros foi o meu pior erro. Muitas vezes eu fico me perguntando, e se? E se eu não tivesse parado o que eu gosto? E se eu tivesse tentado lá na adolescência? Porque, por exemplo, eu escrevo desde que eu me entendo por gente. Sempre escrevi, sempre contei histórias. Aos 13 anos eu escrevi meu primeiro livro que eu publiquei depois na Amazon, chamado Mundo da Lua. Só que eu parei de escrever, só escrevia nos meus diários porque eu achava que era um mico, eu não me achava boa bastante, eu tinha medo do que os outros iam falar. Mas um tempo eu fiquei pensando, e se eu tivesse continuado a minha vontade de falar sobre livros? E se eu tivesse continuado o blog, as coisas desde sempre? E se eu tivesse investido nisso na minha adolescência, perseguido os meus sonhos? Aonde eu estaria hoje? Mas o fato é que a gente precisa pensar no presente. É pensar em se libertar desse medo agora e não focar no passado. O passado passou e você fez o que era melhor pra você naquele momento, o que você conseguiria fazer com a imaturidade que você tinha, porque nós éramos imaturos, né? Mas hoje, na sua fase de jovem adulto, na sua fase adulta, na sua fase idosa, seja lá qual seja a idade que você tem agora, qualquer tempo é tempo, qualquer hora é hora de começar um novo sonho, de começar uma nova vida. Qualquer momento é o momento de se libertar da opinião alheia. Apenas viva, persiga os teus sonhos, vai atrás daquilo que te faz feliz. É que nem naquela música do Bon Jovi, It's My Life, It's Now or Never.
ou é agora ou é nunca mais. Então vá, menina, vá atrás do que você quer, vá atrás dos seus sonhos, persiga, invista em você, porque ao investir em você, você consegue tudo. Porque no final, a única opinião que realmente importa é a opinião que Deus tem sobre você. Ele conhece o seu coração, conhece as tuas vontades, e quando você está bem com Deus, quando você tem uma amizade com Ele, o que importa é você e Ele, ali a sua relação com Deus. Não importa o que o fulano ou o que o ciclano falou de você ou vão deixar de falar com você. É você e Deus. E se você está de bem com Ele, se você está seguindo ali os mandamentos de Deus, o resto é o resto. O que as pessoas querem ou colocar ou impor na sua vida é o problema das pessoas e não seu. A verdade é que Deus quer te ver feliz e vivendo os seus sonhos. Então se desprenda desse medo e vá viver. E se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários e me fala se você já estacionou a sua vida por puro medo da opinião alheia. Vamos conversar mais sobre isso nos comentários e também me siga nas redes sociais, porque eu trago reflexões como essa por lá e também falo muito sobre livros. E é isso, gente, não esqueça de dar um like nesse vídeo e se você não me segue, seguir também. Tchauzinho, até o próximo vídeo!